Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto e introdutório curso sobre mecânica clássica. Muito bem, então em aulas anteriores nós tratávamos sobre um sistema clássico, um sistema físico clássico, composto por muitas partículas, um sistema de muitas partículas, todas elas clássicas, e interagindo entre elas a partir de interações eminentemente clássicas. Então nós encontramos resultados importantes sobre a dinâmica de sistemas clássicos, considerando inclusive o centro de massa da distribuição discreta de massa. Então agora, retomando, para analisarmos outras propriedades importantes, aqui considerando o sistema de coordenadas cartesianas em um espaço euclidiano de 3 dimensões, então nós vamos considerar aqui o centro de massa da distribuição discreta de massa. Então a esse centro de massa nós vamos atribuir aqui o vetor R maiúsculo subíndice Cm, indicando o centro de massa. Aqui uma massa M subíndice I, e então a distância aqui, o vetor R subíndice I. E então um outro vetor partindo do centro de massa até a massa M subíndice I, indicado por R sobre índice linha subíndice I. Esse sobre índice linha indicando que o referencial agora é o centro de massa, pois nós temos dois referenciais, esse fixo e este que é o centro de massa, que pode estar fixo ou não em relação, em repouso ou não em relação ao centro de massa, à origem do sistema de coordenadas. Pois bem, então existe uma massa M associada aqui, vamos denominar dessa forma, massa M subíndice I. E agora, alguns resultados importantes devemos recordar de que o vetor centro de massa da distribuição discreta de massas mais R sobre índice linha subíndice I é igual a R subíndice I. De modo que nós podemos escrever R sobre índice linha subíndice I igual a R subíndice I menos vetor R centro de massa dessa forma. Então vamos calcular para esse referencial, vamos calcular a variação do momento angular sobre índice linha em relação ao tempo t, em relação a um observador fixo sobre o centro de massa, fixo sobre o centro de massa da distribuição discreta de massa. Discreta diz partículas, cada partícula dotada de massa. Aqui, Cm. Muito bem, então vamos admitamos que aqui nós sabemos que em relação ao sistema, à origem do sistema de coordenadas em O, nós sabemos que a derivada de momento angular em relação ao tempo é igual o somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, massa subíndice I, vetor R, vetorial R subíndice I, vetorial aceleração subíndice I. Isso em relação ao observador O.
Agora, quando o observador o centro de massa está fixo sobre o centro de massa, nós temos essa derivada do momento angular sobre a índice linha, tal como medido por um observador fixo no centro de massa, em relação ao tempo, somatório em I, variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I, R sobre índice linha subíndice I, produto vetorial com a aceleração sobre índice linha subíndice I. Assim, válida para um observador fixo no centro de massa. Muito bem, então vamos cuidadosamente calcular. Então, esta expressão, pois esta primeira expressão nós calculamos em aulas anteriores. Nosso objetivo agora é analisar esta expressão. Recordando que a derivada do momento angular em relação ao tempo, nós já sabemos que é igual ao torque, e isso é R vetorial F. E então, considerando que a força é massa vezes aceleração, então cabe escrever esse torque como derivada do momento angular em relação ao tempo igual a R vetorial M massa A, e então isso conforme propriedades estudadas no nosso curso intitulado, na nossa playlist intitulada Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões, nós podemos, sem qualquer perda de generalidade, escrever M, R, vetorial, aceleração. Muito bem. Fazendo essa rápida revisão, aqui retomando esses importantes resultados, vamos então agora, aqui centro de massa, vamos então analisar cada um destes termos. Muito bem, então nesse caso R sobre índice linha subíndice I é igual a R subíndice I menos o vetor posição em relação ao centro, perdão, o vetor posição do centro de massa em relação à origem do sistema de coordenadas em O. Então, nós podemos calcular aqui derivada de R subíndice I sobre índice linha em relação ao tempo, e essa derivada em relação ao tempo aplicar aqui no outro lado da igualdade, dessa forma, de modo que nós podemos escrever derivada de R subíndice I em relação ao tempo menos derivada da posição do centro de massa em relação ao tempo. Muito bem. Então, nós temos o seguinte resultado aqui. Muito bem. Vamos agora fazer algumas considerações sobre esta expressão, retomando discussões anteriores. Então, vamos fazer a seguinte consideração. Se o centro de massa está em repouso em relação à origem do sistema de coordenadas, então nós podemos afirmar que derivada de R
centro de massa em relação ao tempo é igual a zero vetor. Que é igual a zero I versor, mais zero J versor, mais zero K versor. E isso implica em escrever que a derivada de R, centro de massa em relação ao tempo, módulo, é igual a 0 elevado a 2, mais 0 elevado a 2, mais 0 elevado a 2 igual a 0. Muito bem. O outro caso que deve ser considerado é quando o centro de massa, e sobre o outro caso nós falaremos durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos nós.